Deu? Vai deixar eu trabalhar agora? Vai? Vamos lá. Deixa eu trabalhar aqui, tá bom? Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu fazer esse jipe de uma vez pra gente poder passear de jipe junto. Senta aí, senta. Isso. Vamos continuar no jipe? Não vejo a hora de ficar pronto essa suspensão. A gente está bem adiantado aqui na suspensão na dianteira. Como vocês viram no início aí, já está meio ponteando as peças para ficar já mais ou menos na posição. Não se incomode com o barulho do vento aí. Rio Grande do Sul é assim mesmo. Tem quatro estações no mesmo dia, sempre. Vamos voltar para o Jeep aqui. Lembrando, esse aqui é meu assistente, eu tenho que ficar com a mão nele assim, ó, senão ele fica me incomodando. O assistente, eu vou dizer para vocês, tá difícil o assistente trabalhar. Só incomoda. Lembrando, gente, quem não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nada. Ativa o sininho. Compartilha para ajudar o canal a crescer. E a gente vai agora aqui fazer uma abordagem diferente. Vou desmontar aqui agora os munhões e as pontas de eixo. Antes disso, a parte que eu ponteei, que vocês viram aí num ritmo mais acelerado. Aqui o tirante, aquele tirante elaborado de novo, que eu falei para vocês, que eu mostrei que eu fiz uma alteração, tirei aquele olho. O olho viria aqui, no caso não tem mais o olho, é só a chapa inteira. Ficou bem estruturado aqui, ficou bem robusto. Ficou bem forte. Ô, cachorro marvado. Para quieto, cara. Para quietinho. Deu. Tu não é gato, cara, tu é cachorro. Tu é cachorro, não é gato. É gato que fica se esfregando. A Adelaide não faz isso. A Adelaide nem aparece nos vídeos. As estruturas estão ponteadas. E agora eu vou explicar o próximo passo para vocês. Aqui eu fiz as buchas, que vai a bucha de poliuretano interna, né? E aqui seria a bucha, vamos dizer assim, base para nós. Aqui eu vou ter que soldar em toda a volta, vou soldar, bastante solda tem. Até quando for soldar agora eu quero mostrar para vocês como é que eu soldo, como é que eu faço. Não sou professor nisso, eu faço do meu jeito há quase 20 anos, se não já não fizer 20 anos, e nunca tive problema. Então eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês. O que eu vou fazer aqui agora para vocês me entenderem? Os dois lados estão ponteados. Ó, quem apareceu aqui, ó. Olha aí, ó. Calma. Ela é muito arisca. O negócio dela, ela gosta de estar perto, mas não gosta de ser tocada. Aí, gente, vocês viram que está ponteado esse lado, o outro lado também. Já está com uma aparência de suspensão. Falta a segunda base aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai desmontar o diferencial. Desmontar o máximo assim para não ter perigo, risco de incendiar na hora da soldagem. Já vi relatos de até explodir, soldar ele fechado. O óleo pode entrar em combustão dentro. Dependendo do óleo que tem dentro, tem óleo que tem uma combustão com calor muito fácil. Mas então, como eu vou ter que revisar esse diferencial aqui, que eu não sei o que espera a gente aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar aqui os munhão. Esse munhão que se chama aqui, não sei se em todos os lugares chamam, até citam o nome, porque eu sei que cada região tem um nome, esse munhão aqui. Esse aqui é um munhão fechado, aqui no sul chama de cabeça de porco. Porque tem o focinho aqui, ó, e o pescoço do porco aqui, ó. Então eles chamam de cabeça de porco. Mas é um munhão fechado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar ele agora, vamos tirar aqui o cubo, tirar a roda livre, é uma roda livre AVM. A
A gente vai tirar tudo para depois limpar bonitinho, conferir se está tudo legal para montar de novo. Por que eu vou desmontar? De novo, eu vou desmontar para poder soldar e não ter perigo de... Acredito que não vai destemperar o eixo, mas para evitar a temperatura ir acima de 300 graus já começa a afetar o aço, né? Então vamos evitar que aconteça isso. Então a gente vai desmontar esses munhão aqui. Eu vou desmontando e vou falando e vocês vão me acompanhando aí. Vamos fazer um vídeo meio diferente agora, mais interativo. Se tiver ruim, comentem lá que a gente tá aprendendo no YouTube. Então aqui, ó, eu tô tirando esses parafusos aqui, ó. Até uma dica, ó. Esses parafusos da AVM aqui, eles são bem nojentos. Essa AVM aqui é uma AVM mais leve. Existe uma AVM para maior potência, vamos dizer assim. Que ela é diferente aqui, a frente dela é muito mais reforçada. Tem umas de rosca. Mas essa aqui é com esses parafusos Torx, ó. O que acontece aqui, gente? Com o tempo, esse aqui é uma Torx, é uma T15. Com o tempo, ele oxida e gruda isso aqui. E a gente vem com a chave Torx aqui, querer forçar uma chavezinha desse tamanho aqui, quebra a chave aqui dentro. Já vi muito quebrar, já tirei muito esses parafusos com a chave quebrada dentro. De eu ter que soldar ele no meio para ver se eu consigo arrancar a chavezinha. Qual é a dica aqui, gente? Eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês. Mas vocês pegam um punção, um ferrinho apontado, uma coisa que entra aqui nesse alojamento da cabeça dele, ó, e dê umas batidas com a marretinha. Pode dar uma batidinha firme, umas 3 batidinhas em cada um. Porque ele vai vibrar essa parte cônica aqui e ele vai dar uma aliviada. Se tiver oxidação aqui, ele vai amassar a oxidação, vamos dizer assim. E vai perder um pouco a pressão. Aqui eu fiz isso no outro lado também. Não filmei para vocês verem, mas eu tô dando a dica porque isso aqui funciona bater. Tem que bater. Ah, forçou a chave. Não foi, não força que quebra a chave. Então, vocês batem, vão lá de novo, dão mais umas porradinhas, bota um sprayzinho, bate, para ele vibrar. Ele tem que vibrar a rosca e vibrar essa cabecinha cônica dele, que ele é um cônico bem inclinado. Ó. É bem inclinado mesmo. Isso aqui deve ter, no paralelo, aqui deve ter uns 30, 25 graus. Ele é bem inclinado. Agora aqui a gente vai desmontar. Isso aqui eu já desmontei algumas vezes. Eu tive uma Sportage, aquelas 2.2, a diesel, que tinha essa VM aqui. Até nela lá tinha uns probleminhas, mas aí com o tempo eu fui aprendendo e nunca mais tive problema. Isso aqui na hora da montagem depois a gente vai conversar. Essa aqui, até por sinal, ela tá com um problema que eu tinha na Sportage antigamente. O que é, gente? Isso aqui não pode botar muita graxa. É quase nada de graxa. Quase nada. Aqui eu dei umas pancadas nela, só para vocês terem noção, ó. Eu vou botar o 4x4 aqui, ó. Ó, ela já engatou, ó. Tá girando do outro lado lá, ó. O que acontece se tu botar muita graxa nela? Tu engata que ela não deixa a mola recuar a estria. Ela fica meio com pressão. Aí ela engata e desengata. Ela não fica fluindo, livre. E essa aqui tava assim, eu dei umas pancadas nela aqui, ela voltou a funcionar. Provavelmente esteja bastante graxa. Não sei, pode ser por outro motivo também, alguma sujeira, alguma coisa. Mas normalmente é excesso de graxa. Aqui eu já estou com um recipiente aqui para depois lavar. Não vou misturar direito e esquerdo. Não vou misturar porque os rolamentos vão ficar na... E aí, meu? Tu vem incomodar, né? Trabalhar mesmo nada. Né? Ah, é ajudar, vem ajudar. Não. Não lambe minha cara. Bom. Por que tu não ajuda, meu? Se tu ajudasse, cara, já tava pronto. Imagina eu fazendo esse lado e tu fazendo o outro. Que maravilha. Hã? Se não quiser mexer na graxa, gente, pode filmar, entendeu? Pode ser também. Ó. Aqui não é o problema de graxa, ó. Lembra que eu falei pra vocês que podia ser sujeira? Ó. Provavelmente, ó, tava colado. Porque quando te engata aqui tá 4x2, ó. Vamos fazer aqui uma análise. 4x2, aí engatou o 4x4, ele dá pressão na mola e ele empurra a estria para frente. Essa estria, ela entra, a parte externa entra aqui,
E a parte interna entra lá na estriazinha lá dentro, ó. Tem uma estriazinha lá, ó, que aí faz a ligação. Mas a gente vai ver desmontado depois na hora de montar a gente vai falar sobre isso. Aqui provavelmente estava trancando por causa da sujeira, ó. Vocês veem, ó. Tem sujeira aqui, tem uma graxa seca, tem até um pouco de areia, ó. Um pouco nada, bastante. Na verdade nem é areia, é a corrosão do alumínio. Então isso aqui, claro, vai passar por uma limpeza agora legal. Essas rodas aqui, geralmente elas são muito boas, não dão problema. São muito boas mesmo. Boa e barata, que é o melhor de tudo. Vamos tirar aqui a parte que é vamos dizer, a parte reforçada, porque aquela parte ali é alumínio. A gente vai tirar agora essa parte mais reforçada, que é a parte do engate daquela luva ali. Que seria tipo uma estria, tem uma estria interna aqui. A estria interna e a externa, ela bloqueia essa frente aqui do eixo. Funciona como fosse uma ponta de eixo normal, rígida. Vou acelerar a imagem aqui agora para tirar esses parafusos aqui, que ninguém merece ficar vendo tirar 6 parafusos. Apesar que tá quase no final já. Mas vamos acelerar, acelera. Ó, gente, ponta do eixo. Até aqui não... Mas não há necessidade, ó. Aqui tem espaço para uma estria, para um anel elástico, um anel de pressão. Mas não há necessidade porque isso aqui tem uma pista própria, ó. Ele não sai daqui, ó. Ele trabalha solto aqui dentro. Essa aqui é a parte da resistência, ó. Vamos engatar aqui, ó, 4x4. Essa parte externa aqui, ó, entra aqui, ó, que é onde faz o bloqueio, ó. E a parte da estria, quando gira aqui, ela entra. Tem que tá fluindo bem isso aqui, ó. Até ele tem um lugar certo aqui, vamos ver. Não tem muita sujeira aqui. Nem vou conseguir encaixar de novo. Mas resumindo, ele encaixa aqui e faz... Ó, engatou a peça, ó. Se ela não estiver correndo bem, ela não entra toda para dentro, ela começa a gastar a estria aqui, ó. Por isso que é bom estar bem limpo, com uma graxinha ou um óleo bem fino, o suficiente para ela trabalhar livre, não com pressão. Se trabalhar com muita pressão, não funciona. Aqui o maníaco da talhadeira andou aqui. A porca, vou tirar um pouco de graxa aqui, ó. A porca foi tirada na talhadeira. Olha só. Nossa senhora. Feio fica, né? Olha o estado da porca que tá aqui. Gente, tá tão batida, tão machucada que nem o cachimbo entra aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Eu não mostrei pra vocês tirando de talhadeira porque eu fiquei com vergonha. Então tá aqui, ela tá floxa, ó. Eu vou tirar pra vocês verem agora. Olha o estado da porca. Olha só. Vamos ver se a gente consegue recuperar ela o máximo possível e não precisar fazer uma. Que claro, a gente aqui tem a possibilidade de precisasse fazer uma, faria de novo, né? Mas vamos recuperar ela. Olha o estado que ficou a porca. Mas vamos seguir. Até o anel aqui, a tranca, tá toda demolida. Até ela sofreu umas batidas. Aí andaram errando umas batidas de talhadeira, amassou ela um pouco. Aqui, ó, tá... Ó, mastigada de talhadeira. Vamos lá, tem outra porca ali dentro agora. Essa aqui, geralmente, eles não massacram ela. Mas aqui tudo é possível, né? Pra quem nunca viu isso aqui desmontado, vai ser bom assim, desmontando junto. Até se ficar alguma dúvida, é só comentar. Aqui a arruelinha separadora. Que na verdade essa arruelinha separadora, eu acho que ela tá no lugar errado. Vou ver direitinho depois. Porque no meio que eu saiba vai aranha só. Posso estar enganado. Até a graxa não parece ser uma graxa muito velha. Essa aqui tá tão ruim quanto, olha só o estado. Olha só as batidas. É muita batida. Depois limpo, a gente vai ver direitinho se os rolamentos estão bons ou não. Mas aparentemente sim, eles não estavam nem roncando. Ó, o retentor. O retentor tá bem ardido. O retentor tá bem duro, de repente eu vou ter que trocar esse retentor. Vamos continuar. Vamos tirar a manga agora aqui.
Até que tinha graxa dentro. Originalmente é óleo que vai aqui dentro. Mas aqui tinha graxa. As cruzetas estão boas aqui. Pelo menos isso. Tem uma meleca antiga aqui dentro, ó. Olha só o estado da minha mão. Provavelmente nunca limparam os tubos por dentro. Mas isso a gente vai dar um jeito. Agora só falta o moinhão. Mais uma dica, ó. Isso aqui é cônico. Não lembro a inclinação. Mas é tipo... não lembro se é 4 graus ou 3 graus, não lembro bem. Mas ele tem uma inclinação. Quando a gente aperta, ele comprime contra aqui o terminal do moinhão, que até esse lado aqui, por sinal, tá torto. Ó. Tá torto para cima. Não era para estar torto para cima se ele tá caído para frente. Então aqui andaram batendo alguma coisa. Não sei, mas... foi no acidente que ele sofreu? Exatamente, a Maitê matou a charada agora aqui. Isso aqui foi a pancada que ele teve, porque a mesma longarina que a gente fez aqui, ó, é o lado que ele teve um acidente. Então tá, Maitê matou aqui. Com certeza foi isso. Entortou para cima, depois a gente vai endireitar isso aqui também. Quando ele tá preso aqui, a gente solta a porca, ó. Quando é porca travante, a gente passa um pouquinho da trava, senão ela é pesada para sair. Passa um pouquinho da trava, não bate aqui, tá? Existe extrator que pega aqui e puxa. Eu não tenho. Então a gente vem aqui e dá umas pancadas aqui na frente. Ó. Bate, não é para amassar ele para soltar. A gente bate para ele vibrar, dá um choque, vibra para ele soltar o cone. Aí com esse choque ele vai soltar esse cone aqui. Ó, ali é um cônico aqui. Soltou o cônico. Até por sinal esse terminal aqui tá ruim. Capaz que não ia estar, né? Vamos agora no moinhão. Aqui acredito que esteja com rolamento, que existe um sistema aqui que anula o rolamento. Geralmente quem usa pneu muito grande acaba usando que resiste à água, é uma bronzina na verdade. É uma modificação do... Até se não me engano, até a própria DAP Brasil tem para vender. Substitui o rolamento. Continua usando a capa do rolamento, só o miolo vira bronzina. Com ajuste igual fosse o rolamento. Bem interessante. Quem lembra quando eu falei lá nos últimos vídeos, lá, quem usa o Jeep como submarino, é bem interessante. Tá colado também para variar, né? A cola é por tudo aqui, né? Tive que espancar, não tem jeito. Muita cola. Muita cola. Colaram de verdade. Aqui fica no centro do rolamento e aqui tem... Quando a gente limpar aqui, vai ter várias lâminas aqui, que é o ajuste da carga. Ó, aqui parece ter uma, parece ter duas aqui. Depois, na hora de limpar, a gente vai ver. Em cima agora. Tem mais coisa para tirar aqui. Atrás ali tem uma defletora, tampa-pó, que eu já podia ter tirado antes. Tem muita cola aí, ó. E a mesma cola do motor, aquela. Aí, gente, tá faltando coisa aqui. Nessa cabeça de porco, nesse moinhão. Aqui vai essa chapinha, que é uma defletora, né? Ó, uma defletora para ela proteger aqui essa esfera. E vai um feltro que veda para não entrar terra. Que hora que tem de terra aqui? Para não entrar terra, não entrar barro, não entrar água, não entrar sujeira. Cadê? Cadê? Não tem. E acredite se quiser, a esfera aqui é bem boa. Ó. Provavelmente está há pouco tempo sem. Ó, ela está inteira, ela não está arranhada. Ó. Ainda bem que a gente está mexendo nisso. Porque imagina deixar sem. Não ia ser legal. Então não adianta fazer vista grossa. Vamos ver o outro lado, provavelmente não tem também. Não tem. Aqui embaixo também não tem.
O outro lado, 90% de certeza que também não tem. Olha aí o estado, ó, a areia aqui, ó. Nem mexeu. Vou ter que fazer uma alavanca aqui. Ó, o rolamento caiu. Só para soltar a cola. O rolamento de baixo caiu, ó. Com água, né? Tem água nele, ó. Superior. Também tapado na cola. Vamos tirar aqui. Ó, munhão. Com o bracinho levemente torto, ó. Dá pra ver que tá torto, ó. Ó, ele vem e sobe, ele era pra ser retinho aqui, ó. Tem bastante para descer. Existem dispositivos que tem para vender. Aqui tem um feltro. Ó. Me perdoe, mas ele tinha uma vedação. Ele não tem o feltro. Ele não tem aquele feltro de tipo uma lã. Mas ele tem tipo um raspador aqui. Vamos ver se ele presta depois. Existe aqui, quando acontece de quebrar isso aqui, ó, existe um salva-munhão. Que ele é preso na chapa defletora, mais aqui em cima na parte da articulação, né, da esfera. Então isso aqui é muito difícil estragar. Tem como, mas tem que ser forte para destruir isso aqui. O rolamentinho parece estar bom também. Acredito que esteja bom. E esse trem aqui que seria um vedante, ó. Ele é uma espécie de retentor, ó. Como se fosse um retentor partido, ó. Com muita terra. Um retentor. Mas ele já está estourado. Parece um retentor mesmo. Tem até um número aqui, referência. Mas ele está bem ruim. Você vai ter que ser substituído. Tirar o excesso aqui da graxa para a gente ir para o outro lado. Este lado está desmontado. Agora ele está preparado para a gente fazer a soldagem. Claro que a gente vai arrancar ele daqui, né, para poder soldar numa altura boa, confortável. A gente vai desmanchar no meio também ali depois. Ó, gente, do outro lado agora aqui. Aqui nesse lado eu não vou. Eu não vou, como é que é? Fazer vocês sair correndo na frente do vídeo. Eu só vou mostrar para vocês eu tirando desse lado o terminal, que eu falei para vocês que tinha que bater. Lembra ali no início que eu falei? E o resto eu desmonto aqui. A gente pode deixar aí um time-lapse aí que vai ser a mesma coisa. Aqui a gente solta. Aqui tem porca parlock, né? Porca travante. Então ela é pesada. Se eu soltar agora aqui, ele vai ficar girando o terminalzinho. Então antes de tirar ela toda aqui, não precisa tirar, ó. Pode deixar ela parada um pouco. Só soltar ali a pressão, ó. Quando ela ficar soltinha aqui, tira com a mão, ó. A gente vem aqui e dá umas pancadas aqui, ó. Ó, soltou. Claro, se começar a exagerar muito na pancada também não é legal, né? Aí vamos ver o que está acontecendo, né? Pode dar uma pancadinha em cima na porca, bem de leve, não forte. Se der pancada forte, acaba com a porca, acaba com a rosca do terminal. Aqui eu quero mostrar para vocês também, ó. Tem uma gambiarra aqui, ó. Monstra. Porque o sistema do Willys ele é diferente. A barra, ele trabalha a barra em dois pedaços. Ele não tem essa barra reta de ligação originalmente. Originalmente ele tem duas barras curtas que fica naquele braço articulado do meio ali, que eu não lembro o nome agora. Originalmente, né? E aí o que acontece? Em vez de eles usarem, que nem tem algumas caminhonetes que usa, inclusive a F1000 usava também, que é a barra em X. Eles poderiam pegar e soldar um olho aqui, ó, e usar o setor direto aqui num olho com uma outra barra. Em vez de fazer isso, eles soldaram uma base para colocar o setor aqui. Ó. Parece muito bem soldado. Vou dar uma conferida depois. Mas eu particularmente não gostei muito. Direção eu não gosto de inventar moda, sabe? Então ou te faz uma coisa que fique resistente, porque não deve ser muito legal tu tá andando a 70, 80 km por hora com Jeep e do nada tu ficar em ponto morto a direção, né? Não deve ser legal, né? Eu acredito que não deve ser. Eu não gostaria, pelo menos. Tá, gente? Aí vocês viram.
Agora vocês ficam com a desmontagem aqui num time-lapse, um videozinho bem acelerado, pra gente concluir aqui, pra gente finalizar. Fique ligado e acompanhando aí. Ó, lembrando, aproveitando o time-lapse, já se inscreve que não é inscrito. Vamos trabalhar aqui agora. Então vocês viram aqui, acompanharam. Aqui nada é barbada, como vocês sabem, tudo é meio demorado e o vídeo fica longo, mas hoje vai compensar. Hoje tem surpresa. Tem surpresa. E é bem rapidinho, ó. E aí, pessoal, novidade? Aí, ó. O que vocês acharam da camiseta? Legal, né? Aí que legal. Então, gente, por que essas camisetas? Porque a gente chegou em 1000 inscritos. Aí, gente, graças a vocês, a gente chegou em 1000 inscritos. Olha, foi uma jornada que a gente até se surpreendeu, que a gente achou que ia demorar uns 2 anos para chegar a 1000 inscritos. E demorou exatamente 6 meses e 17 dias. Olha aí, ó. Gente, assim, ó, muito obrigado mesmo por quem se inscreveu. E muito obrigado também quem não se inscreveu ainda, que vai se inscrever agora. Muito obrigado mesmo. A gente agradece muito, a gente fica muito contente. De verdade. A gente está indo para uma proporção que eu tenho, assim, eu acredito, pelos comentários, eu tenho certeza que a gente ajuda muita gente que quer mexer, a própria pessoa quer mexer, ou às vezes tem dúvida e olha nossos vídeos para esclarecer algumas dúvidas. A gente se sente, vamos dizer assim, a gente se sente muito importante em saber que a gente está ajudando quem tem dúvida, quem quer mexer com as próprias mãos, botar a mão na graxa, que é legal isso, é muito legal. Então a gente fica muito contente com isso mesmo. Vocês estão ajudando, eu sei que vocês estão ajudando. A gente não vai meter muita pressão em vocês. Já colocando. Claro que vocês poderem compartilhar. Porque lembra nos vídeos anteriores que eu falei, vocês que gostam de Jeep, gostam de mecânica, gostam de fabricação. Gostam de nós. Gostam de nós também, porque estão aguentando a gente, tem que gostar da gente um pouquinho também, né? Eu sei que vocês têm os amigos que têm isso em comum. Porque aquele churrasco de domingo, aquele dia lá no happy hour, vocês acabam comentando o que gostam. E eu sei que quem gosta de mecânica acaba comentando mecânica. Quem gosta de graxa, gosta de falar de graxa. Não adianta, é assim, sempre foi assim. Agora, falando em churrasco e graxa, gostar de graxa, o que aconteceu com nós, aguardando esses 1000 inscritos, foi a ansiedade aumentar e a camiseta apertar. Apertou. A gente ficou meio ansioso, confesso. O 999 foi punk. Foi punk. Nós vamos deixar imagens aí pra vocês do momento exato que chegou em 1000 inscritos. Porque eu tava assim no celular, eu e o Ezequiel. Passava carregando toda hora. Atualizando. E ficou 998, 999. E aquele, ai meu Deus, eu postei, pelo amor de Deus, só falta mais um. A bateria durou 2 horas no celular, pra vocês terem noção. Ele nunca parou de funcionar. E outra coisa, gente. Quando a gente chegou a 1000 inscritos, pra vocês terem noção?
Foi sexta-feira. Às 3 horas, né? 15h55. 15h55. 15h55 da tarde foi exatamente a hora que a gente chegou a 1.000 inscritos, para vocês verem como a gente estava cuidando isso. A gente agradece de coração, rumo aos 2.000, aos 3.000, 4.000, 5.000, e vamos ver até onde Deus quiser. A gente vai tentar passar os maiores detalhes para vocês. A gente quer ver se melhora mais a parte dinâmica do vídeo para conseguir apresentar melhor as peças, focar mais e disponibilizar um pouquinho de tempo a mais, porque é complicado. Quem grava os vídeos assim para o YouTube sabe que é complicado, é demorado, elaborado, rouba muito tempo. Faz parte isso. Mas a gente está adorando fazer isso. E a gente quer continuar fazendo isso. Tá bom, gente? O único medo é que se a gente começar a ficar ansioso para chegar em 2.000, 3.000, 4.000 inscritos e chegar em 1 milhão de inscritos, a gente conseguir uma vaga para participar do Quilos Mortais. Puta merda. Opa, puta merda, não pode. Quem acompanha o canal desde o começo vai ver que as roupas estão apertadas. E não era, no começo não era. Mas de repente, ó, quem tá acompanhando o canal, o que vocês me dizem? Dá opinião. Vocês querem ver eu e Ezequiel sofrendo pra fazer um projeto verão? Aí de repente a gente posta um videozinho extra no sábado. É possível. No domingo de manhã. É um incentivo. Nossa dietinha. Pra nós e pra vocês. Nossa dietinha, porque antes da gente começar o canal, nós cuidávamos da alimentação e corria e fazia um bolo. Só que daí começou o canal, a gente começou a ficar mais entretido, veio o inverno, aqui no sul é terrível, frio. Então meio que deu uma murchada, bateu ansiedade, comer um pouquinho mais. Mas fala aí pra nós, pelo amor de Deus, nos incentiva, apoia, diz que quer. Apoia a gente. Bota nos comentários, bota um hashtag, bora correr. Bota um bora correr que vai servir. Se botar o bora correr, a gente vai entender que vocês querem um videozinho extra no final de semana da nossa dieta. Um vídeo rápido, assim, mostrando dieta de segunda a sábado. Os pratos, assim, só fotos dos pratos e um trechinho, assim, da corrida. De repente a gente vai ter em lugares diferentes pra dar uma corrida, moto, se vocês indicam os lugares legais pra correr, playlist de música pra ouvir enquanto corre. É bem legal, né? Legal. Na verdade, a gente gosta muito que vocês participam, na verdade. Porque como eu falei lá no vídeo que a gente deu aquela volta com o Jeep, a gente quer, seria a palavra expor. Expor não é expor. A gente quer que vocês participem na nossa vida. É como se o YouTube fosse nosso pequeno diário compartilhado. Basicamente sim, porque é um diário, né? A gente tá o diário do Jeep, sim, o diário da tornearia, que até quem gosta dessa parte de usinagem, quem se inscreveu nessa parte de usinagem, eu estou devendo vídeo de usinagem, eu não estou conseguindo tempo. Mas eu vou começar a mostrar as peças que a gente está fazendo para o Jeep, eu vou focar também muito na usinagem, porque eu tenho certeza que muita gente que assiste gosta também da usinagem e até quer comprar um torno mecânico para fazer as coisas, quer comprar algumas ferramentinhas, porque quem gosta de mexer gosta de ferramenta. É padrão. Gosta de mexer alguma coisa, gosta de ferramenta. Nem que seja uma chave de fenda. Vai gostar. Então a ferramenta faz parte de qualquer função a ver com a mecânica. Então eu acho que é válido também eu me focar um pouco lá. Me perdoe quem está esperando o vídeo de tornearia, mas a gente vai encaixar esses vídeos de tornearia junto com o Jeep e talvez voltar a botar mais uns vídeos da tornearia também. Vocês podem até dizer o que acham. A gente vai gostar muito de ouvir o que vocês estão pensando e querendo. Sim. E quem também nos segue no YouTube, mas não nos segue no Facebook, vai lá, Facebook Ezequiel Modificando. E no Instagram, Modificando 1. Modificando 1. Daí a gente vai dizer, a gente chegou, é isso aí. No Instagram também, porque no Instagram tá meio fraco. Tá meio fraco. No Facebook já chegou quase em 5.000. Mas no Instagram tá meio fraquinho, então quem quiser já... Vocês entendem que as redes sociais ajudam em tudo que é parte. A gente está divulgando o nosso canal, vocês estão compartilhando o nosso canal, estão ajudando a gente a evoluir e crescer. Então as outras redes sociais ajudam também. E pode às vezes até mostrar que seria bem legal, quem está com um projetinho de Jeep lá mexendo, manda umas fotos para nós. Sim, já aconteceu do pessoal entrar em contato com nós no Instagram e no Facebook também, mostrando o projeto, tirando dúvida, isso aqui tu acha como é que eu faço?
É a parte desse mais particular que eu digo, né? Porque no YouTube, nos comentários do YouTube, não tem como tu mandar uma foto e olha, Ezequiel, olha isso aqui, o que tu acha, o que eu consigo fazer? Mas a gente chegou... 1.000 inscritos. Até a musiquinha, até jingle tem. E dancinha, gente. Aí, a dancinha. Eu já não sou, eu sou madeira. Tem sim, tem. Sou de madeira. Nada. Mas vocês viram, gente, como a gente está contente com isso. A gente agradece muito. Vamos encerrar? Podemos encerrar, a gente já fez dancinha. E... A gente já fez? Não, tu já fez. Eu não consigo dançar. Ai, eu não tenho molejo. Vamos lá, a gente chegou. Uhul. Quem assistiu até agora, então, mais uma vez, muito obrigada. Quem se inscreveu, muito obrigada. Quem não se inscreveu ainda, eu agradeço depois que vocês se inscreverem. Não, a gente já agradece agora. Tu acha? Claro, a gente já agradece agora até quem não se inscreveu ainda, que vai se inscrever. A gente vai ficar muito contente. E vai seguir nós no Instagram lá também. E se quiser acompanhar a gente também no Facebook, também. Legal. Muito obrigado por ter se inscrevido. Muito obrigado por ter ajudado a gente a chegar a 1.000 inscritos, que eu sei que vocês ajudaram. E vamos continuar e vamos melhorar o máximo possível para vocês ficarem contentes e conseguir acompanhar a gente sem sair correndo da frente do smartphone, da TV, do computador. E conseguir acompanhar a gente aqui e aprender junto com a gente também. Tá bom? Muito obrigado. E não esquece. E se quiser um vídeo especial sobre a nossa rotina de dieta e emagrecimento e sofrimento, que não tem nada a ver com Jeep, mas é vida. É vida. A gente só consegue fazer o Jeep se a gente tem condições. O canal é modificando, mas é modificando a nossa vida toda, né? Sim, porque a gente já modificou a nossa vida. É. Na saúde foi de mal pra pior. Na saúde te relaxou, mas no YouTube, nos vídeos que a gente está apresentando para vocês, a gente evoluiu. Então agora a gente quer fazer um misto. E se vocês gostarem da ideia, bota aí. Hashtag, como é que eu falei isso? Hashtag, bora emagrecer? Eu esqueci como é que eu botei antes. Não sei. Alguma coisa vai aproveitar disso tudo. Ai, bota aquele hashtag. Bota aquele hashtag que eu falei antes. Que é a vontade de emagrecer, tanto que a pessoa até esquece. Que vontade. Vamos pegar 2x agora lá. Acho que eu lembrei. Hashtag bora correr. Isso. A gente corria 8 km por dia. Por litro. Essa edição vai dar trabalho. Nada presta, meu Deus. A gente corria 8 km por dia. Antes de começar a gravar vídeo, agora a gente anda 10 metros e a gente tá morrendo. E não é jeito de falar, viu? Pra chegar até aqui, eu já cansei. Tá bom, gente? Chega de papagaiada. Então deixa eu falar só mais uma coisinha. Fala. Pra vocês verem quanto nós somos preguiçosos. O Ezequiel fabricou um elevador pra não subir na nossa casa no segundo piso. É que não tinha espaço pra escada. Não tinha, foi a desculpa que ele conseguiu dar. Que um dia o Ezequiel vai mostrar esse projeto pra vocês e vai ser bem legal. Que é importante o elevador, não pela gordice, agora falando sério. O Ezequiel se acidentou foi em 2013. E a gente não pôde ficar morando na nossa casa porque não tinha como subir pro segundo andar. Que ele ficou de cadeira de rodas 3 meses, então foi terrível. Aí depois disso, nós construímos esse elevador. Depois disso, não. Um bom tempo depois, né? A gente ficou bastante tempo em obra. Mas é bem importante para quem tem cadeirante em casa, para quem tem pessoa idosa que não consegue usar as escadas, aí fica preso no primeiro piso, é sacanagem, né? Então é um projeto bem legal mesmo e ficou bem em conta, né? Sim, muito barato. Então um dia a gente posta, agora falando sério, um dia a gente posta esse vídeo aí mostrando o elevador, que eu acho que é bem importante, porque todo mundo vai ficar idoso, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, claro. Todo mundo vai ficar idoso. E quem é idoso, está assistindo o vídeo, sabe como é difícil subir e descer a escada toda hora. Tem a escada e tem o elevador. Tem as duas opções. Vale a pena. Perfeito. E vocês que assistiram o vídeo desde o início, esse vídeo agora que vocês estão vendo, a gente tem presente para vocês também. A gente tem presente.
Mas deixa eu só falar primeiro por que tem presente. Por que tem presente? Porque a gente chegou em 1000 inscritos. Olha aí, viu? Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ai, lembra que eu tava falando, pelo amor de Deus, gente, 1000 inscritos antes de o Jeep estar montado e o Jeep não tá montado, nós chegamos a 1000 inscritos. Esse dinheiro vai ser convertido em combustível. O Jeep vai andar. É que a gasolina tá tão cara que a gente já precisa de um apoio. O Jeep vai até andar, gente, que legal. Olha aqui, gente, o que eu tenho aqui. Eu tenho 5 camisetas para vocês. Mas como vocês vão ganhar essas camisetas? Vocês vão ganhar a camiseta digitando aí nos comentários, modificando eu quero. Vou ficar aqui, ó, de olho nos comentários. Eu e Ezequiel vamos ficar de olho nos A comentários. gente vai ficar de olho. Os primeiros 5 que comentarem vão ganhar uma camiseta. Legal? Muito legal, né? Eu acho que é legal, né? Claro. Esta camiseta. Eu sei que muita gente vai ficar para trás, vamos dizer assim, que sempre comenta e vai dizer assim, bah, eu não olhei na hora que lançou o vídeo às 19 horas. Mas fique tranquilo, quando chegar em 2.000 inscritos, a gente faz A mais gente um quer fazer a sorteio. mesma coisa. Não vou dizer que vai ser camiseta, né? Talvez seja outra coisa. Chaveiro, Boné, meia, bermuda, vai saber, né? Tudo é possível. caneta, Tudo é possível. copo Vai pra ter... tomar o chopp no final do ano. É bom. Então a gente... Claro que a gente queria dar 1000 camisetas, mas você sabe que não tem como, né? Mas 5 pelo menos a gente vai conseguir prestigiar vocês que fizerem esses 5 primeiros comentários que, modificando eu quero, vocês vão ganhar a camiseta. Depois a gente vai entrar em contato, vamos trocar umas mensagens e a gente vai conseguir mandar para vocês. Não, e pra ser justo, né? Quem vai ganhar as camisetas são os 5 primeiros que conseguirem comentar. Porque quem fica até o final geralmente são os telespectadores mais assíduos, que os mais que acompanham. gostam do canal, são os que ficam. É tipo quem gosta de filme da Marvel, são aqueles que ficam sentados até o final pra ver os bônus. Exatamente. Tem que ver os caracteres e esperar depois os caracteres. Claro que a gente não tem caracteres, né? Então eu tenho certeza que quem comentar é porque é fiel e merece ganhar uma camiseta. Merece mesmo. Quem tem Instagram, segue no Instagram lá também que... Não sei que quando vê chega em 1.500 inscritos no Instagram, quando chegar em 1.000 inscritos no Instagram, pode rolar mais uma camisetinha também. Pode rolar também. Aí, ó. Boné. Tô ficando endividado. Haja inscrito. Haja inscrito. Mas ajuda, gente. Vai lá e manda a mensagem. Na verdade, quem se adiantar ainda, quando eu te falar a primeira vez, já manda a mensagem, porque o comentário que vocês vão ganhar, vão garantir, entendeu? E não importa, em qualquer lugar do Brasil a gente vai mandar. Não tem problema, tá? Pode demorar um pouquinho para chegar, mas a gente vai mandar. É isso aí? É isso aí? É isso aí. Finalizando, então? Finalizando. Agradeceu já bastante. Eu já agradeci, eu poderia ficar o dia todo agradecendo. E eu só vou fazer mais uma dancinha de... Chegamos a 1000 inscritos. 1000 inscritos. Ai, meu Deus, ela é muito empolgada. 1000. 1000. Onde? 1000. Não. Tem o bracinho pra lá, assim, ó. Não, é que graça tem que inventar um troço, tem que ser padrão. Não pode ser automático. Tá bom, pessoal. Então, vamos finalizar por aqui. E boa sorte pra vocês. Agilidade nos dedos. Agilidade nos dedos. Muito obrigado, gente, por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu.